Vamos seguindo aqui no Morning Show, tem mais assunto pra gente tratar. Cadê? Onde é que tá aqui no roteiro? Aqui, página 3. O assunto agora é política. A gente estava falando aqui do tweet do Carlos Bolsonaro. A gente pode avançar um pouco mais nessa questão. O Carlos Bolsonaro fez um tweet ontem, ele que se licenciou da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, obviamente para estar mais presente em Brasília e confirmar o título de vereador federal, que o Fefito falou aqui já, de uma forma mais eficaz, porque vai estar ali em Brasília para quê, né, Vini? Para estar junto do pai e continuar trabalhando e atuando junto do pai. Exatamente, agora de maneira mais direta, né? Quem sabe talvez ele saia um pouquinho do Twitter, né? Será? Duvido. Vamos aguardar. Mas ontem realmente gerou bastante polêmica aí as declarações do Carlos. Vamos retomar, né, Edgar, para quem ligou no Morning só agora, as falas aí de Carlos Bolsonaro sobre a situação atual do país. Um primeiro tweet numa linguagem carluxista, vamos dizer assim, onde ele diz: o governo Bolsonaro vem desfazendo absurdos que nos meteram no limbo e tenta nos recolocar nos eixos. O enredo contado por grupelhos e os motivos cada vez mais claros, aí ele usa um cifrão, lamentavelmente são rapidamente absorvidos por inocentes, os avanços ignorados e os malfeitores esquecidos. Aí, Vini, tem uma questão, né, dos inocentes, né? Eu fico pensando quem deu o voto de confiança ao Carlos Bolsonaro, né, para atuar como vereador no Rio de Janeiro, falando em inocentes, né? A confiança depositada nele para fazer um trabalho pela cidade do Rio de Janeiro, que problema não falta por ali. Isso. Abandonar o cargo, pedir essa licença e ir para Brasília, abandonando seus eleitores no Rio de Janeiro. Fico pensando como é que estão se sentindo essas pessoas que votaram nele. Isso, e faz uma associação ali de que quem está contra este governo é porque está interessado no dinheiro, né, Edgar? E aí ele prossegue, aí a frase que acabou gerando mais polêmica, que é: por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Aí depois ele conclui que ele fala, né? Como meu pai, também estou muito tranquilo e o poder jamais me seduziu. Boa sorte sempre a todos nós. Colocou ali a bandeira do Brasil. Agora, este trecho, Edgar, né? Pode voltar um pouquinho, Murilão, rapidamente, só para a gente frisar nesse trecho. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Ou seja, por quais vias, então, o Carlos está sugerindo que o Brasil precisa ter para que as coisas avancem? Então, alguns questionamentos começaram a ser feitos já neste tweet do Carlos Bolsonaro, até por uma seguidora. Aí pode avançar, Murilo, pode avançar um depois desse também, por favor, como a Fernanda, que colocou assim: Carlos, como assim? Isso aí é grave. Por vias democráticas é o único jeito que deverá ser alcançado o nosso sucesso. Continuemos na luta, continuemos confiando no governo de seu pai. Aí o Carlos Bolsonaro respondeu: óbvio. Então, quer dizer, é difícil compreender. Vamos colocar as coisas todas ali, né, nesse contexto aí. O Bolsonaro é um cara que já fez declarações estapafúrdias com relação a ditaduras, com relação a um posicionamento defendendo torturadores. O clã Bolsonaro é afeito a esse tipo de regime. É afeito. Tem várias decisões que o colocam próximo, sabe de quem? Pasmem. Próximo a Maduro. Isso. As coisas que o Bolsonaro anda fazendo e a maneira como ele enxerga o mundo e propaga a visão dele de mundo se aproxima muito do que Maduro faz na Venezuela. Acusou tanto, né, o Brasil de virar uma Venezuela que quem sabe agora no governo dele pode ser que o Brasil de fato vire, né, Edgar? E teve a fala do Eduardo Bolsonaro também, tempos atrás, de falar de fechar o Congresso, né? Isso. Então, todos esses flertes aí bastante antidemocráticos. Aí você pode voltar, Murilo, no outro tweet que o Carlos Bolsonaro fez, um pouco mais cedo agora, porque aí as pessoas começaram, pode voltar um tweet antes desse, porque aí as pessoas começaram a questioná-lo, né, sobre aquele Twitter, como a Fernanda fez, e aí ele escreveu: agora virei ditador, PQP, deu risadas e deu
uma boa noite a todos. E agora vamos, Edgar, às reações de autoridades públicas aí sobre o que disse o Carlos Bolsonaro. Vamos lá. O Jean Willis, por exemplo, né, ex-deputado federal, licenciado, assim como o Carlos Bolsonaro agora também, respondeu no próprio tweet do Carlos Bolsonaro o seguinte: maldito, você, seu pai, seus irmãos, seus ministros e suas milícias representam para a democracia brasileira aquilo que células cancerígenas representam para um corpo antes sadio. Foi profundo aí na reflexão o Jean Willis. Outras reações também, o PSDB se manifestou de maneira oficial, na verdade dando ali uma indireta, nem citou o Carlos Bolsonaro, mas o PSDB publicou uma mensagem no Twitter dizendo o seguinte: por vias democráticas, o brasileiro elegeu presidentes, apoiou o impeachment dos que cometeram irregularidades. Por vias democráticas, o brasileiro elegeu Bolsonaro e tirou o PT. Figuras autoritárias insistem em transformações que não sejam pelas vias democráticas, mas a democracia é a única opção possível. Esse então o tweet do partido, o PSDB. A deputada do PDT, Tabata Amaral, escreveu que para Carlos Bolsonaro, vias democráticas não trarão a transformação que o país precisa. O que ele sugere? A tirania? A democracia é o único caminho a se seguir para termos uma sociedade justa, livre e inclusiva. O nosso avanço será pela pluralidade e não pela censura e repressão. Tivemos a manifestação também do Guilherme Boulos, do PSOL, né, que foi candidato à presidência pelo partido, que escreveu que Carlos Bolsonaro expressa o chorume mais autoritário e doentio. Não fosse filho do presidente, merecia apenas o desprezo. Não é o caso. Pode estar vocalizando um desejo de quem governa o país. Por isso, deve ser enfrentado com firmeza. Ele, sua família e os agregados milicianos. E várias outras manifestações, como do Paulo Pimenta também do PT, outros deputados federais como a Samia Bonfim, a Erika Cocá e a Thalira Peroni, todos aí repudiando esta fala que eles consideram uma ameaça aí do Carlos Bolsonaro. Diga. Olha, Vini, muito se fala, né, em dias como os de hoje, que a gente vive na política, o que poderia unir o país, né? Esse tipo de declaração vai unindo o país, não só a oposição, como você leu aí alguns tweets, sim, mas as pessoas de bom senso, inclusive as pessoas de bom senso que votaram no Bolsonaro, né? E que agora, frente a uma declaração como essa, vão se apercebendo a cada ação, a cada fala, a cada ato em que nós estamos metidos. Adriles, e aí? O que você pensa a respeito dessa declaração do Carlos Bolsonaro? Foi uma coisa de caso pensado? Fica até parecendo que foi tudo calculado ali, né? Antes de dormir, altas horas da noite, manda uma dessa, depois fala boa noite, tchau. Olha, o Carlos, ele é, de certa forma, a parte que se arroga erudita da família Bolsonaro, né? Então ele se arroga como se fosse um estudioso de filosofia, mas ele não se expressa muito bem, eu acho que ele não articula muito bem as ideias, e às vezes acaba expectorando um tipo de consciência maligna que ele não percebe dentro de si. Eu quero crer que ele não percebe, tá? Ele poderia dizer assim, sendo complacente com a frase dele, que Platão, 2.500 anos atrás, também não gostava muito da ideia de democracia, que seria a ditadura do vulgo, em contraposição a uma espécie de ditadura dos melhores, que seria feita por uma hierarquia de grandes filósofos. Mas eu quero crer que o clã Bolsonaro não é exatamente um bando de filósofos. Uma ditadura dos melhores. Não seriam os filósofos almejados por Platão. Então, tentando ser complacente com essa frase do Bolsonaro, eu acho que talvez, do filho do Bolsonaro, eu acho que ele talvez tenha se equivocado no seu princípio platônico, até porque o clã Bolsonaro tem mais afeição por um tipo de ditadura não exatamente também afeita ao conceito platônico, como Pinochet, como a ditadura nossa mesmo, dos anos 70, que eles têm uma certa simpatia. De fato, objetivamente, a democracia, olha só, vou dar um pouquinho de razão para o caso, ela demora mais a ser efetiva no sentido de planejar e de construir algumas soluções imediatas. Mas o problema é que você não tem a democracia, essas soluções imediatas, a primeira dessas soluções imediatas é uma ditadura.
Então, sem a democracia, a pior das soluções imediatas aparece. E aí eu fico com o Winston Churchill. A democracia é problemática, de fato, ela é complicada, ela é complexa, as relações, os conluios de poder, ela se constrói em cima da relação tensa entre os três poderes, entendeu? Os Bolsonaro, que pese algum tipo de possível virtude dentro dessa fala, pelo menos eles são esquizofrênicos. É um governo bipolar, é um governo esquizofrênico, que diz uma coisa, mas faz outra. Ao contrário, a gente vai ver na próxima pauta, o Bolsonaro, cada vez mais o governo, tem se alinhado com as outras instituições, inclusive no mau sentido, sem a tensão prometida pelo princípio teórico clássico da democracia dos três poderes. Eles têm feito certos acordos não exatamente muito claros em relação ao STF, em relação ao Congresso, enfim. Mas eu quero crer que o Bolsonaro, que o Carlos Bolsonaro, na melhor das hipóteses, tenha se equivocado filosoficamente, entendeu? E não tenha querido dizer o que disse, mas disse uma batata antifilosófica. Acho que eu encontrei alguém mais otimista que eu e o Adriles. Só lembrando, você citou aí um pouco das falas do presidente Bolsonaro. Estou lembrando aqui, exaltou o Stroessner, ditador paraguaio, o Pinochet, o brilhante Ustra, notório torturador. Agora sim, eu discordo do Adriles numa coisa. Eu não acho que o clã Bolsonaro tem certa simpatia pela nossa ditadura. Eu acho que ele tem bastante simpatia pela nossa ditadura, pela ditadura que a gente viveu, e isso fica bem claro nos depoimentos deles, assim. Eu, sinceramente, concordo com o Adriles também no que eles dizem quanto à esquizofrenia, né? Porque é um governo que prega ordem e progresso e luta contra o crime e tudo mais, mas investigar miliciano, que é bom, inclusive miliciano vizinho, a gente nunca viu. Investigar o Queiroz de fato, a gente também nunca viu. Mas, assim, só pra concluir, Adriles, o que me deixa mais passado, por mais que a gente tenha visto várias reações, o que me deixa mais passado de ver o filho de um presidente falar isso é não ver um país inteiro se queixando do absurdo que é o filho de um presidente sugerir uma ditadura, porque é isso que está implícito, né, gente? É isso que está pressuposto. Eu acho que isso... Um filho influente, né? Exatamente. Isso sinaliza mais para mim sobre a deseducação do Brasil como um todo mesmo, porque a gente vive num país em que a deseducação é um projeto, do que sobre o Carlos Bolsonaro, porque os absurdos que ele fala já viraram piada há muito tempo. O modo como ele escreve, que ninguém entende, já viraram piada há muito tempo. A vontade que dá é de sair na rua e sair perguntando de um por um se as pessoas sabem o que é democracia, no fim das contas. Defina a democracia. Porque é assustador que as pessoas não estejam reclamando. Aliás, vai ser o meu momento de trazer o Lula aqui, coisa que eu evito. Se fosse o filho do Lula tuitando esse tipo de coisa, esse país já teria vindo abaixo. Pronto, falei. Ontem eu tava assistindo... Não, mentira! Adriles. Tá vindo, rapaz. Ontem eu tava assistindo ao Roda Viva, pela TV Cultura, tava lá o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, advogado José Carlos Dias, e ele dizia o seguinte, uma coisa que até vai ao encontro do que eu também imagino. A cúpula, a parte intelectual do Exército hoje em dia, quero crer, também aí fazendo um esforço de otimismo, quero crer, mas pelo que observo, existe muita gente qualificada na cúpula do Exército que rechaçaria qualquer possibilidade aventada aí de se entrar de novo em um regime ditatorial. Quer dizer, o Exército, quero crer, a cúpula do Exército não vai embarcar nessa. São outros os tempos, são outros os modelos. Essa coisa do Brasil, cada vez mais, pelo que diz aí, reforça um argumento da oposição, se transformar num pária do mundo, quer dizer, criando atritos onde não deveria, onde deveria haver troca, enfim, diplomáticas em prol do comércio, dos interesses do Brasil, das divisas brasileiras com relação à parte comercial. Cria-se um ambiente totalmente desfavorável em algo que já não está bom, né? Onde querem chegar? Qual é a estratégia por trás? Qual é o objetivo final de tudo isso? Fica a questão aí pra gente refletir. Esse desgaste, né, gerado pelos filhos do presidente, que não é uma novidade e poderia fazer muito sucesso no reality show Keeping Up with the Bolsonaro, mas infelizmente não é um programa de televisão, né, não é, e aí realmente é algo a se preocupar. Enquanto se ele não estivesse falando nada,
Pensa. O Adriles. E houve uma ameaça. Mas não houve uma ameaça de colocar o 02 na linha? De ele não atrapalhar mais o governo, de dar uma isolada nele? Pelo menos no começo do ano se falou muito nisso, dadas as muitas asneiras que ele já tinha falado. Ô, Adriles, eu nem lembro se você ganhou ou não o reality show, mas você é um expert em reality show. Você ficou rico, ganhou 1 milhão ou não? Eu me confundi agora. Nem nada. Não ganhou nada. Tem amor, afeto e alguns... Mas você... meia dúzia de haters. Mas Sai na última semana. Mas você é um expert em reality show. Essa sugestão da Paulinha poderia cair bem aí, de repente? Note bem, o reality show do governo não só cai bem, como já acontece. É uma dinastia democrática do Bolsonaro e seus diletos filhos, como se fosse um rei Lear, com os 3 filhos homens, que querem de alguma forma partilhar o cheiro do poder. Mas mais uma vez, fazendo o advogado do diabo, ou de Deus, para que Deus ilumine a cabeça do clã do Bolsonaro, os 3 filhos não têm nenhum tipo de poder efetivo, graças ao bom Deus. Eventualmente, eu acho que se dá mais uma vez, muita importância às falas do Carluxo. Ele pode até ser uma espécie de Mr. Hyde, de consciência obscura dos desejos recônditos do pai, para dizer um conceito de inconsciente coletivo do Jung, mas efetivamente ele não tem nenhum poder. E todo mundo já percebeu as basófias, para mais uma vez dizer esse termo, do Carlos Bolsonaro, que se arroga uma figura de filósofo político, que ele não tem exatamente esse tipo de capacidade de estabelecer um conceito platônico do que é democracia ou liberdade. Rodrigues, ele não tem esse poder efetivo, mas ao mesmo tempo as falas dele já derrubaram alguns ministros, né, como o Bebiano, como o general Santos Cruz. Então ele tem uma influência muito forte naquilo que ele diz. As falas dele ou as falas e as opiniões do Olavo de Carvalho? Aí que se juntam, que se somam, claro. Existe uma coisa meio realmente, nessa coisa antiglobalista, de uma certa paranoia em relação à criação de certos inimigos ocultos, mas existem certos inimigos que existem de fato, concretamente, entendeu? Então, só que quando você confunde esses 2 polos, você cria exatamente uma esquizofrenia geral de não saber aonde está exatamente o inimigo real, concreto, e onde está esse inimigo oculto criado. E aí o próprio governo deixa de falar das suas conquistas, combate à inflação, uma certa retomada do crescimento, uma certa retomada do emprego, para ficar exatamente centrado na figura do filho do presidente, que é dar uma de filósofo metafísico político falando sobre aquilo que ele não entende. Então, mais uma vez, eu tenho que fazer uma pequena crítica à mídia de ficar dando um destaque gigantesco a alguém que não tem, pelo menos de maneira concreta, um poder efetivo e que diz as batatas que ele diz, que todo mundo sabe que ele vai continuar nos próximos 4 anos. Mas, Adriles, ele tem um poder efetivo, porque ele cuida das redes sociais do pai. Então a gente tem alguém que, além de ser vereador, democraticamente eleito pelo Rio de Janeiro, tá, de fato, aconselhando seu pai quanto às suas estratégias digitais, por exemplo. Mas a questão é saber se o pai obedece aos conselhos infames do filho. Até você tem agora, dúvida? Do ponto de vista da ação efetiva, isso não tem acontecido, pelo menos no planejamento de governo. Existem alguns ministros caíram, 2 ministros caíram, na verdade, mas um deles mais por incompetência, como o Vélez, por exemplo, do que outra coisa, do que qualquer tipo de difamação ou ataque injusto do Carlos Bolsonaro. O vice-presidente parece que já se afeiçoou novamente ao clã Bolsonaro, pararam de falar. O Olavo parou de tweetar em relação a supostas teorias conspiratórias em relação ao governo, voltou ao que ele sabe fazer bem. Ele saberia falar sobre liberdade e democracia e conceito platônico. Talvez eu acho que o Carlos Bolsonaro devesse se aconselhar, inclusive, com a parte boa e virtuosa do Olavo de Carvalho, que é ensinar filosofia política para ele. Ô, Adriles, olha... É um mau aluno. Ô, Edgar, eu gravei essa parte aí. Se o Carluxo é o Mr. Hyde, o Dr. Jekyll é o Olavão, claro. Já que estamos falando de personagens, o namorado mandou aqui uma mensagem dizendo que o discurso do Carluxo lembra muito da Daenerys no final de Game of Thrones. E com relação ao conceito de democracia, Edgar, eu vou ficar com aquela do Ciro Gomes, ao ser questionado uma pergunta maluca do Daciolo durante as eleições, que fala, a democracia é uma delícia, mas ela tem certos custos, né?
Às vezes muito E às vezes caros. ler esses tweets do Carlos Bolsonaro é o custo democrático que a gente paga. Ô, Adriles, eu preciso ir pro break. As diferenças têm o pressuposto da estupidez. Ou pior, da falsa inteligência ilustrada. Daquela pessoa que tem uma boa intenção de dizer algo para além da realidade visível e diz algo para aquém exatamente da realidade visível. Enfim, eu acho que o caso precisa estudar um pouquinho mais para se expressar um pouquinho melhor. Quem sabe ele consegue tirar do seu coraçãozinho alguma verdade concreta, mas que possa ser expressa verbalmente melhor, para não causar esse tipo de confusão. E vocês da mídia, para de dar atenção a esse menino. Vocês Você tá na mídia, filho. Você tá deitado, Guilherme. Você agora é mídia. Sai dessa. Você tá Entrou no barco, meu amigo. Você tá hypado. Eu sou igual o Coppola, eu sou um comentarista. Ah, tá. Tô a Mônica no computador aqui pra você, ó. Tá. Eu adoro frases, Sou um mero comentarista. essa falsa inteligência, né? Ilustrada. Mas o Carlos tá certo, demais. Edgar. Só um meteoro mesmo. pra Segura gente aí, segura entrar aí. nos eixos. Valeu.